Os filisteus são uma das civilizações mais intrigantes mencionadas na Bíblia. Eles aparecem como inimigos frequentes de Israel, conhecidos por sua força militar e por figuras como Golias. Mas quem eram realmente os filisteus e o que aconteceu com eles ao longo da história? A origem dos filisteus é tema de debate entre os historiadores. Segundo a Bíblia, eles vieram da terra de Caftor, identificada como Creta ou regiões próximas. Relatos arqueológicos os associam aos povos do mar, um grupo que migrou para a costa de Canaã por volta do século XII a.C. Os filisteus estabeleceram 5 principais cidades-estado: Gaza, Ascalon, Asdod, Gat e Ecrom. Essas cidades formavam uma confederação poderosa, estrategicamente localizadas ao longo do Mediterrâneo, permitindo seu desenvolvimento comercial e militar. O conflito entre Israel e os filisteus é um dos principais temas do Antigo Testamento. Juízes como Sansão lutaram contra eles, enquanto reis como Saul e Davi enfrentaram suas ameaças constantes. A Batalha de Davi contra Golias é talvez o confronto mais famoso. A cultura filisteia era avançada, especialmente no domínio do ferro. Eles dominavam a metalurgia e tinham armas superiores às dos israelitas. Além disso, suas práticas religiosas incluíam adoração a deuses como Dagon, mostrando forte influência cultural do entorno. Com o tempo, os filisteus perderam sua hegemonia. Em 604 a.C., o Império Babilônico, liderado por Nabucodonosor, destruiu suas principais cidades. Muitos filisteus foram assimilados ou deportados, marcando o início do declínio de sua identidade como povo. Apesar de sua queda, os filisteus deixaram um legado duradouro. O nome Palestina, usado para a região, deriva de Filisteia, mostrando como sua presença impactou a geografia e a nomenclatura da área até hoje. Então, quem são os filisteus hoje? A verdade é que, como nação distinta, eles desapareceram. O processo de assimilação e destruição fez com que sua cultura e identidade se perdessem na história. Muitos associam erroneamente os filisteus a grupos modernos, mas arqueólogos e historiadores deixam claro que não há ligação direta com povos atuais. Essa confusão vem, em parte, do uso político do termo filisteu, em contextos históricos mais recentes. A Bíblia usa os filisteus como símbolo de resistência contra o plano de Deus para Israel. No entanto, também mostra momentos de interação e até de conversões individuais, como no caso de Raabe, que vivia em uma cultura estrangeira, mas se aliou ao povo de Deus. Hoje, estudos arqueológicos continuam revelando mais sobre os filisteus. Escavações em cidades como Asdod e Gat mostram evidências de sua arquitetura, cerâmica e práticas diárias, desmistificando algumas ideias preconcebidas sobre eles. Um aspecto fascinante é como os filisteus foram retratados na Bíblia e nas tradições israelitas. Apesar de serem inimigos, eles eram reconhecidos por sua força, organização e cultura, indicando respeito misturado ao conflito. A história dos filisteus também nos lembra da transitoriedade das nações. Grandes impérios surgem e caem, mas a memória deles permanece registrada em textos e artefatos, influenciando a história das civilizações futuras. O legado dos filisteus está presente não apenas na história bíblica, mas também no impacto cultural e arqueológico. Eles são um lembrete de como povos antigos moldaram as regiões onde viveram, mesmo após desaparecerem, como identidade. Curiosamente, o termo filisteu foi usado no Ocidente em contextos pejorativos para descrever pessoas insensíveis à cultura ou arte. Essa interpretação, contudo,
não reflete a verdadeira complexidade dos filisteus históricos. Para os cristãos, estudar os filisteus vai além da curiosidade histórica. É uma oportunidade de entender melhor o contexto bíblico, os desafios enfrentados por Israel e como Deus conduziu seu povo em meio às adversidades. No cenário atual, lembrar-se dos filisteus é uma chance de refletir sobre as disputas territoriais e culturais que continuam a marcar o Oriente Médio. A história desses povos antigos serve como pano de fundo para muitos conflitos modernos. Apesar de terem desaparecido, os filisteus nos ensinam sobre a importância da resistência e da inovação. Seu domínio na metalurgia e organização social são testemunhos de sua adaptabilidade em tempos desafiadores. No fim, a história dos filisteus é uma peça importante no quebra-cabeça da narrativa bíblica. Compreender quem foram e o que representaram nos ajuda a aprofundar nossa fé e nosso conhecimento histórico. Ao refletir sobre os filisteus, lembramos que, mesmo diante de inimigos, Deus cumpre seus propósitos. Assim como Israel foi sustentado em meio às adversidades, podemos confiar que Ele guia nossos passos em todas as batalhas.